A partir de agora, entra em campo a equipe mais dinâmica do rádio brasileiro. Com a apresentação de Zulias Amore, comentários Roberlan Coquim, reportagens Louro Barbosa. Dimas Chaves. Bate-bola esportivo. Bate-bola esportivo. Fique ligado e ouça lance a lance do seu esporte preferido, com quem entende do assunto. Agora, no ar. Bate-bola esportivo. 3 de agosto de 2015, estamos entrando hoje diretamente em cadeia com a Rádio São Francisco FM, porque nosso amigo Dimas Chaves, o nosso comandante aí do Maranhão, teve que fazer uma viagem rápida. E aí me passou aqui a mensagem dizendo que não poderia fazer o programa hoje. Então a gente já começa abrindo o programa diretão aqui dos estúdios da Rádio Toque Online, da Rádio Toque Online, aqui a rádio do site toquenoticias.com.br. E comigo aqui do meu lado está nosso parceirão Louro Barbosa. Louro Barbosa que veio, estamos aguardando ainda a presença do nosso amigo Baltazar da Rocha também, o Zulias Amore, não sei se ele vem, que ele teve aqui hoje rouco danado. E aí eu não sei se o Zulias Amore vai comparecer, vai fazer uma palhinha aqui com a gente. Então, estamos começando o nosso programa. Louro Barbosa, eu quero que você dê o seu bom dia para todos os nossos ouvintes. Bom dia, Coquinho. Bom dia, nosso amigo que acabou de fazer o programa evangélico aqui, né? E bom dia, nossos amigos lá da Rádio São Francisco FM, a galera que está ouvindo através do site toquenoticias.com.br e também nossos amigos, o Dimas, que hoje não pôde estar lá no estúdio da Rádio São Francisco FM, né? E também meu amigo Xuxinha, né? Que está lá sempre comandando a Rádio 106 FM. Coquinho, daqui a pouquinho a gente vem com todas as novidades do programa de hoje, né? Desse programa Bate-Bola Esportivo. O Zulias está aí meio rouco, meio dodói, né? E o nosso amigo, o Baltazar da Rocha, não veio hoje, não compareceu até o momento. Eu acredito que daqui a pouquinho talvez ele possa aparecer para falar da segunda, que eu amo da segunda divisão, viu, Copinho? Falar em segunda divisão, eu já tô até assombrado. Tá assombrado por quê, Lu? Tá assombrado com o quê? A sombra da segunda divisão tá beirando São Januário. A sombra já... a sombra sim. O Vasco perdeu de novo. Pra te falar a verdade, eu nem sei o resultado do Vasco. O único resultado que eu não consegui ver ontem foi o resultado do Vasco da Gama. Ontem que eu vi mesmo foi a vitória que saiu entre os dedos do Flamengo, ganhando de 2-0 do Santos. E o jogo ao vivo, de repente a equipe do Santos, né, conseguiu chegar... tirar o zero, de repente empatou o jogo num golaço, né, da equipe do Santos. Os meninos da Vila ontem fizeram bonito no Maracanã, viu, Coquinho? Menos mal, né? Porque o Flamengo tava muito empolgado aí, os torcedores do Flamengo empolgadíssimos aí com fizeram até uma música, né, Louro Barbosa? Uma música aí com o Guerreiro, né? O Guerreiro voltou, acabou o caô, né? A música do Guerreiro, disse que o Guerreiro voltou. O negócio aí parece que a música do Guerreiro dizendo que o Guerreiro voltou, né? E eu particularmente, o Flamengo mudou muito mesmo a postura depois que esse jogador, esse Guerreiro entrou no time. Parece que os jogadores agora pegaram mais uma garra, estavam precisando de um líder, né? De um herói para eles. E aí o Flamengo tá jogando bom, o Flamengo tá mostrando muito serviço. Eu tava acompanhando o jogo aqui, quando de repente o time fez 2-0. Aí eu digo, é pra catar torada. Larguei o jogo de mão, depois foi que eu vi que o time do Santos tinha conseguido um empate, Louro. É verdade, foi a 17ª rodada ontem, né? 16ª. A 16ª foi o resultado do Vasco, perdeu pro Corinthians naquela rodada passada. Quarta-feira, então... essa 16ª. Na verdade, ontem foi a 17ª rodada. A 17ª rodada, tá aqui. Isso. Não, aqui, ó. A 17ª rodada não tá tendo os jogos aqui, Louro. Avaí, Fluminense. É porque eu acho que o Vasco não jogou esse final de semana, né? Não? Daí ainda é quarta-feira. Agora eu lembrei, Coquinho. Exatamente. Realmente.
A rodada começou na quarta-feira, né, com o Vasco. Por isso que eu tava falando, não tinha visto o Vasco jogando ontem, que foi começar na quarta-feira. Então foi por isso que ele não perdeu, né? Não jogou, né? Já havia perdido de 3-0, né? O São Paulo levou o tapeia também, não jogou ontem. E ontem, na quarta-feira também teve a vitória do Fluminense de 1-0 sobre o Grêmio, né? Ou foi ontem, Coquinho? 1-0 foi o retorno do... O jogo foi no sábado. Realmente, foi no sábado. Prosseguindo essa 16ª rodada. O retorno do Ronaldinho Gaúcho, né? Aos campos gramados brasileiros. E o Palmeiras levou uma peia do Atlético do Paraná, né? De 1-0. A equipe do Goiás empatou. O Goiás tá igual o Vasco. Não ganha de ninguém. Olha, Goiás... Nosso amigo Valdir Chaves tá ligado, né? Disso. O Vasco só joga quarta-feira agora o Vasco, viu? Não pode jogar segunda. Pior. Na verdade é isso. Hein, Coquinho? Aí o Flamengo ontem, voltando aqui ao assunto do Flamengo, ontem ganhou de 2-0 do Santos, né? De repente o Santos voltou a jogar a bola no segundo tempo, fez um gol e já nos 30 minutos do segundo tempo empatou o jogo. E o Flamengo buscou, mas não conseguiu mais conseguir a vitória que vinha aí numa crescência grande na competição, né? Então o 2-2 foi uma vitória para o Santos, que estava perdendo de 2-0, né? O Internacional ficou no 0-0 também em casa. O Figueirense começou perdendo para a Ponte Preta, fez 1-0. O Figueirense virou no segundo tempo, fez 3 gols, aí foi uma virada também. E o Joinville ganhou ontem o clássico com o Avaí e deixou a lanterna pro Vasco da Gama. Eu vou até olhar aqui, porque realmente, ó, o Avaí deixou a lanterna pra galera que tava aí na frente. Então o Vasco continuou com o 19º lugar. O Curitiba foi que passou a ser o lanterna da competição, né? E o Avaí saiu. O Avaí saiu de lá e o Joinville também. O Joinville foi o 18º agora com a vitória de ontem. Mas a equipe do Vasco continua da 19ª posição. E o Curitiba está aí na lanterna da competição, agora com 12 pontos. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço, uma alusão aí para os ouvintes que estão lá na Ilha de Caras. O nosso amigo Valdir disse que esteve lá sábado na Ilha de Caras. Já botaram o banheiro lá, Valdir? Porque lá não tem nem banheiro, rapaz. A praia tá meio assim desorientada, o povo fazendo a necessidade dentro d'água. É complicada a situação da Ilha de Caras. Então um abração aí para todos os ouvintes que estão acompanhando. Eu tenho algumas informações aqui do campeonato de futsal que foi me repassado pelo nosso amigo Valdir Dimas Chaves, hoje cedo, antes dele viajar. Ele disse aqui que vai ter reunião hoje às 19 horas no ginásio de esportes para tratar de assuntos referentes ao campeonato municipal de futsal. Então toda a galera aí que está acompanhando o nosso programa Bate-Bola através das ondas sonoras da Rádio São Francisco FM e também os radionautas que estão acompanhando através da web Rádio Toque Online, hoje tem reunião às 19 horas no ginásio de esportes para tratar de assuntos referentes ao campeonato municipal de futsal de Porto Franco do Maranhão, viu, gente? E a rodada do Copão Sub 40 tem rodada neste próximo final de semana, que vai começar dia 8 de 8 de 2015, às 16 horas vão jogar Montes Altos versus Carolina, Grajaú versus Campestre e Porto Franco versus Estreito, que é o jogo que nós estamos querendo transmitir, né? Então a rodada do próximo final de semana do Copão Sub 40 vai ter Montes Altos versus Carolina, Grajaú versus Campestre e Porto Franco versus Estreito, todos os jogos às 16 horas. Louro Barbosa. Falando do campeonato da primeira divisão, né, que é um campeonato difícil, né? Igual eu falei, muitas equipes brigando por rebaixamento, outras brigando para se aproximar do G4, né, que dá vaga na Libertadores, porque o Campeonato Brasileiro de Ponto Corrido, né, a maioria do povo já desacostumou daquela questão do mata-mata, Coquinho. Quando iniciou, era uma polêmica, né? Uns a favor, umas pessoas a favor, outras pessoas contra, né, o regulamento do Campeonato Brasileiro. Mas hoje, quase todos os campeonatos nacionais são de ponto corrido. Acostumaram agora. Então, na verdade, a única briga que dá no final do campeonato para saber quem é o campeão, a briga para quem entra na Libertadores, a briga para quem entra na Sul-Americana
e a briga pelo rebaixamento aí também, que é emocionante. Sempre dá muito complicada a questão do Campeonato Brasileiro, porque é um campeonato difícil, igual eu falei. E muitas das vezes, até a última rodada, tem gente querendo fugir do rebaixamento, tem gente querendo brigar para ir para para Libertadores, outros querendo ficar na Série A para não cair para B, e assim daí por diante, né? A gente lembra também que a Série B não é diferente, né? O Botafogo vem aí numa crescência, tem dia que ele ameaça e os outros clubes da segunda tomar a ponta da competição, mas o Botafogo tá se segurando, né, Coquinho? Se segurando aí na ponta do campeonato. Se o campeonato terminasse hoje, ele seria campeão, né? Além de subir, sairia campeão desse torneio, dessa segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Está se sobressaindo. Só que o Botafogo não consegue se afastar muito da liderança, né? Porque o Botafogo está com 30 pontos, o Vitória com 28, Bahia também com 28, em terceiro lugar o Bahia. Deve estar abaixo apenas por causa dos critérios de desempate, né? O América Mineiro vem atrás em 4 com 28 e em quinto o Náutico também com 28. Para você ver o tanto que está acirrada a disputa no Campeonato Brasileiro da Série B, né? São 4 times com 28 pontos. E o Paysandu fungando com 27. E o Sampaio Corrêa com 25. Macaé com 24. Aí vamos ver quem é o lanterninha. O Ceará, coitado, tá com 11 pontos. Mogi Mirim, 14 pontos. Boa Esporte, 16. E o ABC também 16. São os lanterninhas. E o Luverdense não tá muito bem das pernas também, não. Ameaçado de rebaixamento. 17 pontos, né? Tá apenas uma colocação acima do último, do penúltimo, do quarto, um dos quatro de cair para o rebaixamento, né? Os resultados das partidas, nós temos aqui também todos os resultados da partida desse Campeonato Brasileiro da Série B. Temos aqui os resultados e vamos falar da Série D, né? Que interessa a nós, Louro Barbosa. Série D, a Série D, o nosso grupo em especial é o grupo 2 da Série D. É o grupo 2, onde o River, né? O River do Piauí continua na liderança. Com 6 pontos agora, né? Exato. Os resultados da terceira rodada. Eles não colocaram ainda os resultados, tá vendo, Lula? A quarta rodada aí. O Imperatriz empatou com o River, né? Esse resultado eu sei. E o Palmas também empatou, porque o Palmas está com 5 pontos. O Palmas também empatou a partida contra o Guarani de Juazeiro. Então continua sempre muito apertada também a situação. O único time que está muito longe aqui dos outros é o Santos do Amapá. Tem apenas 1 ponto, mas ele vencendo uma partida, ele já vai para 4, né? Ultrapassa até o Guarani de Juazeiro. Vamos ver as próximas. Aqui está um equilíbrio danado. Salvo o River, que foi para 4 jogos, né? Exato. 4 jogos, ficou Palmas, Imperatriz, Guarani de Juazeiro e Santos do Amapá, ambos com 3 jogos, né? E a equipe do River resta 2 jogos apenas para brigar por essa classificação. Mas eu acredito que ela, mesmo com restando 2 jogos, eles estão apontando aí como uma equipe que vai brigar por essa vaga aí. Sempre eu tô dizendo, Coquinho, que a briga tá aqui: River, Palmas e Imperatriz. Porque essas 3 equipes aí vão brigar por classificação. O Guarani do Juazeiro, acredito que não tem bala na agulha pra chegar e brigar juntamente com os outros, não. Tu tá aí por fora. Mais que tenha 3 Vai ver qual a mudança que vai dar nesse cenário aqui, Louro Barbosa. Olha, o Santos do Amapá, o Santos vai jogar contra o Palmas, entendeu? O jogo vai ser lá no Zerão, que é o estádio deles. Se eles vencerem essa partida contra o Palmas, ele já vai sair de 1 para 4 pontos. O Imperatriz vai pegar o Guarani do Juazeiro. O Guarani do Juazeiro, o Imperatriz, né? O Guarani de Juazeiro tá atrás com 3. Se o Guarani vencer, ele já vai para 6 pontos, empata com o River e passa do Imperatriz. O River vai folgar essa rodada. Aí já vai dar um bolo danado. Quem vai ficar em último, aqui já vai ser o Imperatriz. Entendeu? O Imperatriz aqui já vai ficar em último, dependendo do resultado. Se o Imperatriz perder, ele já corre o risco de cair para a lanterna do campeonato da Série D. Eu acho que de lá não cai mais não, né? Lá é o último grau de distância. Não tem mais como cair. Só é até lá. Só que o Imperatriz, mesmo perdendo e o time lá ganhando, ele não ia para a lanterna pelo seguinte, Coquinho. Esse time aqui do Santos do Amapá tem menos 5 gols negativo. O Imperatriz tem 2 positivos. O que acontece? Mesmo o Imperatriz
perdendo e o Santos do Amapá ganhando indo a 4 pontos, mesmo assim o Imperatriz, que poderia acontecer, cair para quarto colocado, mas não seguiria ainda nessa quinta rodada assumir a lanterna da competição. Isso a gente está colocando esses resultados, né, Coquinho, como uma vitória da equipe do Santos e uma derrota da equipe do Imperatriz. Uma vitória dos dois últimos colocados. É verdade, é isso. Então, o que acontece? O River folga nesta quinta rodada, o Imperatriz sai do Maranhão para jogar lá contra o time do Guarani de Sobral, né? E do Guarani de Juazeiro. E a equipe de Palmas vai ao Amapá jogar com a equipe do Santos do Amapá. Então, é o seguinte: se a equipe do Palmas perder, embola a competição. Principalmente que o Santos vai a 4 pontos, Santos do Amapá. A mesma coisa acontece com a equipe do Guarani de Juazeiro. Se vencer a equipe do Imperatriz, aí, meu amigo, aí vai embolar tudo. Aí Deus nos acuda. Mas se vier acontecer do Imperatriz vencer fora de casa e o Palmas vencer também o Santos, aí esses times já estão praticamente eliminados da competição. Mas é desta forma. Se eles vierem a perder, se o Imperatriz conseguir ganhar fora de casa e o Palmas também. Mas o contrário, a vitória de Guarani ou de Santos deixaria esse grupo A2 da competição aí mais embolado do que nunca, né? Coquinho, se eu te perguntar, quem dessas 5 equipes aí que você confia, que acredita assim, esse aqui vai passar entre os dois, você jogaria hoje já um aí? Eu acredito que o River. O River seria uma equipe que passava. É, né? O que tem maior poder financeiro é o River. E hoje em dia quem manda mais é a bala. Quem manda é o Dindim, né, Coquinho? Exatamente. Sobre o jogo do Palmas, Louro Barbosa. O jogo do Palmas, a notícia que eu tenho aqui é que diz que o Palmas joga mal e só empata com o Guarani em Porto Nacional. Palmas joga mal e só empata com o Guarani de Juazeiro do Ceará por 0-0 na tarde deste último domingo no Estádio General Sampaio em Porto Nacional. Em jogo válido pela 4ª rodada do Brasileiro da Série D, Grupo A2. O empate levou o Palmas à 2ª colocação com 5 pontos, enquanto o time cearense permanece na 4ª posição com 3 pontos. A liderança segue com o River do Piauí com 6 pontos. Na próxima rodada, no domingo, dia 9, o Palmas vai até Macapá enfrentar o Santos. Já o Guarani encara o Imperatriz Maranhão em Juazeiro do Norte, no Ceará. Por isso que eu estou te falando, os jogos são fora. Os times principais vão pegar o jogo fora. E o pior que está acontecendo, que eu estou vendo o Imperatriz jogando mal em casa, jogou uma partida bom, goleou. Pronto, acabou. E em casa não vem fazendo uma boa apresentação, porque empatar em casa de 0-0 não é bom negócio, não. A mesma coisa é o Palmas. O Palmas fez uma partida em casa boa, empatou outra em casa e perdeu uma, empatou uma fora e ganhou em casa e empatou a outra, né? Então tá com 2 empates e 1 vitória. O Palmas, para conseguir a classificação, se o campeonato terminasse hoje, o Palmas estaria na próxima fase, né? Mas isso ainda resta 3 jogos. Ele vai ter que brigar, principalmente tentar de tudo para não perder esse jogo lá no Amapá. Ele não pode perder de jeito nenhum se ele quiser brigar por classificação. O Palmas já fez o dever de casa, porque ele não falta só 3 jogos não, viu, Loura? É porque é jogo de ida e volta. São jogos de ida e volta, entendeu? Então não falta só 3 jogos não. Eu tava contando 3 jogos, na verdade são 8 jogos, porque eu pensando que era só 6. O grupo é 5. Exatamente. São 4 jogos de ida e 4 são 8 jogos. Então são 8 jogos, até longe de saber ainda quem é. O River aponta como uma das equipes que pode ser favorita a conquistar essa vaga, né? Isso. Olha, Louro Barbosa. Sobre o jogo lá do Palmas, novamente nós tivemos muitos poucos torcedores lá no estádio. Foram muito poucos, porque nós já havíamos explicado aqui no programa anterior que o Palmas está jogando no campo do Porto Nacional, no General Sampaio, por causa das obras no estádio Newton Santos. Então, a renda total do jogo foi R$ 3.200. O público pagante apenas 256 torcedores. Foi menos do que na partida que ele venceu o Imperatriz, que tinha 320, se eu não me engano. Só para você ver, a situação tá complicada mesmo, viu? Lá, se não mudar esse jogo para o estádio Newton Santos, vai ser a participação mífia, né? Muito fraca a participação do torcedor, porque também a distância é 64 km, não é longe,
Mas o torcedor tocantinense não é acostumado a estar fazendo viagem para estar acompanhando o time, salvo nós aqui de Tocantinópolis, que quando o negócio começa a funilar, a torcida marca a presença aí, viajando até 700 quilômetros, como nós fizemos para transmitir o jogo, e a torcida acompanhou lá em Gurupi, no Campeonato Tocantinense, não, Louro Barbosa? É verdade, Coquinho. E, na verdade, o torcedor tocantinopolino, independente de onde seja o jogo, porque nós temos uma vantagem com relação aos outros times do Tocantins. Aonde você vai, além de torcedor daqui de Tocantinópolis, ainda tem torcedores que eram moradores daqui de Tocantinópolis nessas localidades onde o Tocantinópolis vai. Quase todas as cidades tem gente de Tocantinópolis que mora lá e vai. Quando sabe que é o time, vai com certeza torcer para o Tocantinópolis Esporte Clube. É assim em Palmas, é assim em Porto Nacional, é assim em Gurupi, aonde a gente vai, viu, Coquinho? Exatamente. Ó, quem está acompanhando aqui o nosso programa através da internet é o nosso amigo Cardoso. Ele está bem aqui. O Vasco não perdeu ontem. Estou aqui ouvindo vocês pela internet. O Vasco não perdeu porque não jogou ontem. Ontem foi o complemento da rodada que começou quarta-feira. Então, obrigado aí, meu amigo. Eita, pô, os caras não perdoam não, viu, Luiz Barbosa? Teu time tá fraco, meu amigo. É, mas esse aí parece que é vascaíno. Tá dizendo que o Vasco não perdeu ontem. Eita, obrigado aí pela participação dos nossos ouvintes que estão acompanhando o nosso programa através aqui da Rádio São Francisco e também através da Web Rádio Toque Online. Quem está acompanhando também aqui, ó, é o teu compadre, viu? Teu compadre, o Língua de Faca. O Língua de Faca está acompanhando, ele instalou o aplicativo o aplicativo da Web Rádio Toque no celular dele, está ouvindo através do aplicativo aí, o nosso amigo Franco, o famoso Língua de Faca. Ele parou de se afobar, né? Ele parou de se afobar mais, que de se afobava com esse Vasco dele. Ele naquele tempo, Coquinho, ele dizia que queria a vinheta lá, olha a faca! Pois é, Coquinho. Voltando ao assunto aqui, o grupo 2 aí, igual a gente tava falando, essa rodada aí da competição, que é a quinta rodada, igual a gente falou, que é a quinta rodada que vai acontecer do Imperatriz jogar fora, né? E o Palmas também jogar fora. Essa quinta rodada vai já mais ou menos igual eu falei. A gente tava falando com relação à rodada passada, se a equipe do Palmas e o Imperatriz viesse a vencer, já dava mais ou menos para saber quem que ia classificar. Mas o que aconteceu? Os caras empataram, aí não dá para saber ainda o que vai acontecer, né? Não, eu acredito que quem tem maiores chances de classificação é o River, porque já tem 6 pontos e também tem um poder financeiro maior, tem jogadores tarimbados, até o próprio Carlinhos Oliveira tá jogando lá, o Carlinhos aqui de Tocantinópolis, né, o filho do nosso amigo Painha, e aí o time tem mais estrutura, você vê que já tá distanciando aí com 6 pontos, o River tá com 6 pontos, e nós vamos ver o que vai acontecer depois dessa rodada, que eu ainda acredito na recuperação dessa turma de baixo, viu? Esse Juazeiro é grande, essa cidade de Juazeiro, meu amigo. É grande também, não é de se duvidar não. E o pior, Coquinho, tu pode observar aqui, ó, que o Palma joga essa fora na quinta rodada e na sexta rodada também, né? O River, na sexta rodada, joga em casa, voltando, né? Que ele cumpre suspensão por essa quarta rodada agora. Na quinta rodada, o River, igual eu falei, não joga, vai jogar na sexta rodada. E na sexta rodada recebe o Palmas, né? Aí, aliás, recebe o Imperatriz, que ele empatou com o Palmas no jogo de estreia da competição. O River, na sexta rodada, pega o Imperatriz em casa. E o Guarani de Juazeiro recebe a equipe do Palmas em casa na sexta rodada também. Então o Palmas tem 2 jogos fora em seguida, viu, Coquinho? É pedreira. Ele tem que se preocupar bem, porque ele precisa de pontinho, de pelo menos um ponto fora de casa nesses jogos aí. Porque se ele ganhar um ponto, ele tá tirando 2 desses times que brigam diretamente pela vaga. Ele joga com a equipe do Santos do Amapá agora, né? Depois pega a equipe do Juazeiro, que é a Guarani de Juazeiro, na próxima sexta rodada. E a equipe, igual eu falei, do Palmas, tem que tirar um ponto do Santos do Amapá. E depois tem que tirar um ponto lá do time do Juazeiro, né, Coquinho? Do Guarani de Juazeiro, se quiser brigar por classificação. Porque diz assim, a obrigação de ganhar quem joga fora de casa não tem não, mas não tem também como perder.
Tem que pelo menos empatar para tirar ponto do adversário, que briga juntamente com ele por classificação. Tu sabe quem ligou aqui agora, Louro Barbosa? O homem do líder do Campeonato Brasileiro da Série B. Você sabe quem é o torcedor, não sabe? Fogão? Escuta aqui, ó. Quem tiver grana e quiser falar com o pai velho, vem agora. Se tiver duro, não adianta. Pai velho vai cantar pra subir. Quer falar com o pai velho, vem agora. Porque pai velho já quer ir embora. Quer falar com o pai velho? Nosso amigo Bispinho, o pai velho tá ligado no programa Bate-Bola Esportivo. Então a gente colocou a musiquinha aqui do Bispinho, ele deu um toque aqui no celular, disse que para lembrar que ele tá lá ouvindo. E muito satisfeito com o Botafogo, que está liderando aí o Campeonato Brasileiro da Série B. Então os outros times estão no encalço, mas o que importa é que o Botafogo está na liderança. Um abraço aí, pai velho. O pai velho está muito satisfeito de ter aqui no programa falando com a gente, porque o menino dele foi campeão lá em Gurupi, lá em Tubiara, Goiás, né? Tubiara, Goiás, campeonato... participando do campeonato internacional. É internacional. Eu ia aqui dizer intermunicipal, mas é internacional, com equipes de vários lugares aí do mundo, inclusive equipe chilena, colombiana, principalmente dessa região aqui da América do Sul, né? Que faz parte da América do Sul. Muitos clubes lá estiveram participando do torneio internacional na cidade de Itumbiara. E a equipe campeã, a equipe do Gurupi, do Sub-17, tem o jogador aí da equipe do Sub-17, o filho do Bispim, né? E por isso que o pai velho tá aí, cada dia mais cantando mais feliz, viu, Coquinho? Exatamente, Louro. Já são 11 horas e 59 minutos. Nós vamos encerrar a nossa participação através da Rádio São Francisco. Vamos desmanchar o nosso link, porque já são meio-dia. Vamos ter agora o programa evangélico lá na Rádio São Francisco. E eu agradeço aí a todos os ouvintes que nos acompanharam, prometendo voltar amanhã, se Deus nos permitir, com o programa Bate-Bola Esportivo. Acredito que amanhã o nosso amigo Dimas Chaves já vai estar lá no comando. Louro Barbosa. Eu quero aproveitar e mandar uma boa tarde especial. Quero aproveitar e falar também do nosso amigo o Adriano. Uma boa tarde especial do nosso amigo Adriano, patrocinador do Bate-Bola Esportivo, lá da JL Pneus. Se o seu carro está com defeito, leve lá que ele fica alinhado, balanceado, peças e muito mais você encontra na JL Pneus. Eu vou aproveitar e mandar um alô especial também nosso amigo Xuxinha, né? O homem que é a cara da alegria. E uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio São Francisco FM, ouvindo o programa Bate-Bola Esportivo. Hoje eu tô com a boca sem querer falar, viu, Coquinho? É a famosa segunda-feira, Louro Barbosa. E quem vai continuar acompanhando aqui o programa Bate-Bola através da web Rádio Toque Online, a gente segue até às 12h30. Vamos continuar debatendo aqui sobre os principais assuntos do esporte, não só aqui do Tocantins, como também do Maranhão, aqui da nossa região Maranhão, maranhense que acompanha o programa. Nós vamos ver aqui, Louro Barbosa, como foi a partida entre o Imperatriz, né? O Imperatriz que empatou. Vamos ver como é que foi aqui a partida. Vamos debater agora esse jogo do Imperatriz neste final de semana. Cadê aqui o resultado do jogo? Imperatriz versus o Guarani de Juazeiro, né? Foi o Imperatriz contra o Guarani de Juazeiro. Nós vamos ver, deixa eu ver aqui como é que foi aqui a saída. Tá aqui a notícia. Imperatriz apresenta volante Dudu para disputar a Série D. Tá vendo? O Imperatriz contratou. Ainda tá contratando ainda, né? Na verdade é o seguinte, Coquinho, é a preocupação do Imperatriz, que tenta de tudo, que é uma cidade já grande, né? Aí do extremo norte do Maranhão, do extremo sul do Maranhão, na verdade é do sul do Maranhão. Região sul, Maranhão. É. E, na verdade, o Imperatriz, pela quantidade, né, de habitantes que tem naquela cidade, pela evolução econômica também, porque uma cidade tem muito empresário, né, Coquinho? É fácil tu fazer um time de futebol. Então, por mais que tenha dificuldade com dinheiro hoje os clubes, mas o Imperatriz está buscando vaga, pelo menos na Série C brasileiro, para tentar entrar aí o mais rápido possível na elite do futebol brasileiro. O Imperatriz está buscando isso. Mas acredito que tem principalmente se organizar, porque futebol tem que ter organização, tem que ter muita competência também para que possa dar certo. Porque muitas das vezes, Coquinho, vai tudo das contratações. Se contratar bem, se der certo as contratações, a coisa anda.
Quando contrata e não dá certo, aí a coisa fica pior, fica complicado. Com certeza, Louro, mas Imperatriz é uma cidade grande. O time, eu acredito que tenha mais chance do que o Palmas de passar de fase, sabia, Louro? Eu acredito que o Imperatriz tem mais chance do que Eles o Palmas. respiram futebol, né, Coquinho? Agora tem que ver o seguinte, porque muitas das vezes, ninguém não sabe, às vezes o Imperatriz está com tanta vontade de passar para a Série C do Campeonato Brasileiro. Porque quando vem a vontade, aí o negócio pega. Porque o planejamento da equipe, ninguém não sabe como é que tá com relação ao Campeonato Brasileiro. Porque muitas vezes eles se planejaram ganhar um título do Maranhense e muitas das vezes não se planejaram ganhar, né, um acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, né? Então, por mais que a gente torça, tem que olhar, ver como que tá o time. Porque o Palmas, por mais que esteja uma equipe igual aquelas que antigamente nós fazia, forma na hora, ô Coquinho, mas é uma equipe que hoje você veja que é competitiva. Isso mesmo, Louro. A notícia que eu tenho aqui sobre o Imperatriz diz o seguinte, ó, o Vinícius Saldanha, que é o técnico do Imperatriz, comemora primeiro jogo sem sofrer gols na Série D. O treinador destaca empate com o River do Piauí e projeta equilíbrio na briga pela classificação para a próxima fase da competição. Após o empate sem gols diante do River do Piauí no último sábado, o técnico Vinícius Saldanha destacou os méritos da equipe do Imperatriz, apesar de perder a chance de assumir a liderança na rodada. O treinador destacou o fato de o time voltar a terminar um jogo sem sofrer gols pela primeira vez na Série D. A gente sabia que era um jogo de xadrez. Depois de um bom tempo conseguimos não sofrer gols também, o que é um fator positivo. Estamos na briga. É um grupo muito equilibrado e que vão classificar somente 2 equipes. Foi o que disse o técnico Saldanha. Vale lembrar que após o jogo contra o Santos do Amapá, o treinador alertou para o problema da bola alta na área do Imperatriz. Além disso, após 5 meses, a equipe volta a terminar um jogo sem sofrer gols. A última vez em que isso ocorreu foi na estreia de Saldanha no comando da equipe na vitória por 2-0 diante do Gordino, no dia 28 de março, ainda na disputa do Campeonato Maranhense. Apesar do empate em casa, o treinador voltou a destacar a qualidade do River do Piauí. Para isso, Saldanha lembrou o histórico de acesso de Flávio Araújo, treinador do time piauiense, que levou o Sampaio da Série D para a Série B em 2012 e 2013. Foi um ponto ganho contra uma equipe de muita qualidade, treinada por uma comissão técnica acostumada com acesso. A gente conta como 2 pontos perdidos quando você não propõe o jogo e não cria oportunidade. Mas diante de uma equipe como o River do Piauí, que vem com um histórico na Série D e com um bom investimento, além da qualidade do time, a gente não pode contar com pontos perdidos. Com 4 pontos, o Imperatriz tem somente mais um jogo no primeiro turno da fase de grupos da Série D. O Cavalo de Aço volta a campo no próximo domingo, quando encara o Guarani do Ceará no Junco, que é o estádio do Guarani. Coquinho, o que mais deixa a gente assim, olhando até a questão do River, eu não tinha essa informação que esse treinador, que era do Sampaio, que deu acesso ao Sampaio, né? Na Série D e na Série C, chegando na segunda divisão, se era justamente o trabalho dele que estava fazendo aí a equipe do River, está aí liderando esse grupo 2 aí da competição, né? Então, aponta que o River está com muita seriedade com relação a essa Série D e com certeza buscando, né, acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. O que a gente vê é isso. Foi atrás da comissão técnica que já é rodada, que está acostumado com essas competições de Série D e Série C, né? E foi em busca de um treinador que já é referência, que já levou a equipe a acesso a essas divisões do Campeonato Brasileiro. Com certeza o River vai brigar, igual você falou, por classificação, e resta Palmas, Imperatriz e talvez a equipe do Guarani, Juazeiros e talvez o Santos do Amapá. Mas se o Palmas e o Imperatriz, pelo que eu tô vendo, eles vão ter que brigar por uma vaga, o Coquinho. Louro, mandaram uma pergunta aqui pra mim, para fazer pra você que é a pergunta. É o teu compadre, o Língua de Faca. Ele disse aí, pergunta aí pro comentarista o que o Vasco deve fazer para sair dessa situação. Falhando aqui. O que o Vasco deve fazer para sair dessa situação da zona do rebaixamento. Você, Louro.
Eu vou te dizer uma coisa, para sair, o compadre aí, o língua de faca, para sair da zona de rebaixamento, só tem uma solução, né? Aliás, eu não sei nem se existe solução, Coquinho, porque a solução seria jogar bem e contratar alguém. O Vasco contratou muito. Eu acredito que dinheiro em caixa não tem mais, que já contratou totalmente errado. Os jogadores não se encaixaram no esquema de jogo do treinador da equipe do Vasco. Mudou o treinador, mas não mudou a filosofia de jogo. E o Vasco tirou do Doriva lá da competição, mas continua vice-lanterna da competição. Então, até agora, o que fizeram não surgiu efeito nenhum. Eu já comentava antes aqui, Coquinho, que a preocupação com relação ao Vasco, que contratou muitos jogadores caros, muitas das vezes veteranos, que a preocupação com a equipe do Vasco é que eles não consigam, né, ter entrosamento nesse provável final de reta final do Campeonato Brasileiro, o Vasco venha cair e essa equipe do Vasco aí não seja utilizada para a segunda divisão, que é uma equipe cara. Eu digo que mais uma vez vai fazer errado de novo, demitir esses que estão aí e contratar jogadores novamente para disputar uma Série B. Então, o que começa errado, termina errado. E eu não acredito muito que tenha alguma coisa nessa equipe do Vasco pelo que vem jogando. Porque tu só confia numa equipe se tu vê ela evoluindo. A equipe do Vasco não tem evolução nenhuma. Não teve crescente nenhuma, principalmente com os resultados de contratações dos jogadores da equipe Cruz Maltina. O que eu vejo é uma preocupação, eu falei no início que nós começamos o programa, minha preocupação maior já é com a segunda divisão, Coquinho. Louro Barbosa, aqui tem uma notícia que eu acho que você não está por dentro dela, né? Que a situação do Vasco não é só em campo, é extra-campo. Detonado por dívidas e penhoras, Vasco diz à justiça que corre o risco de fechar as portas. Vou ler aqui a notícia para você, eu quero que você preste atenção aí, que a situação do Vasco é financeira. Tá entendendo? Quando eu falo que a mola mestra é o dinheiro, não adianta dizer que não é verdade, que o futebol, o time quanto mais dinheiro, melhor a pontuação. E o salvador da pátria? Eu escuto aqui a notícia, Se dentro de campo a situação do Vasco é péssima, já que a equipe está na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o mesmo acontece fora dos gramados. Na justiça, em ação movida pelos agentes do atacante Paulo Guerreiro, da Dinkball, o time Cruz Maltino confessou inúmeras dívidas que formam uma bola de neve financeira, e apontou que, com as coisas piorando, diariamente pode até fechar as portas. Como uma bola de neve, a situação se agrava a cada dia, tornando cada vez mais difícil a continuidade do clube. O risco de prejuízo irreparável é inegável, disse o Vasco à Justiça, apontando ainda patrimônio líquido negativo nos últimos anos e fluxo de caixa extremamente limitado. Só em débitos trabalhistas, o Vasco precisa endereçar 30% de sua receita total, graças a acordos feitos no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, em um plano especial de execução de dívidas que também foi feito com Fluminense e Botafogo. Mais consideráveis fatias do dinheiro que entra em caixa são endereçadas aos outros credores. O clube paga atualmente parcelas de R$575 mil à Justiça Carioca por mês por conta de acordos trabalhistas. A partir de outubro, a quantia subirá para R$600 mil. No total, a dívida em vigor com o Tribunal Regional do Rio de Janeiro está em 31,45 milhões, que só será finalizada em setembro de 2009. Isso se o clube conseguir pagar em dia, né? Além dos débitos trabalhistas, o Vasco possui problemas tributários e desembolsa R$1.280.055,08 mensais por crédito públicos em dívida ativa. A quantia vai subir para R$1.645.782,11 por mês a partir da semana que vem. Ainda restam R$62.637.024,20 para terminar de quitar o total, e que só vai acontecer em julho de 2008. Essa dívida com a União, aliás, é um dos motivos de o Caixa Cruz Maltino estar comprometido, já que os contratos com a Globo estão em grande parte penhorados. Até o dinheiro que a Globo repassa do direito de imagem já estão penhorados. Quando o dinheiro cai na conta,
a justiça já engole. Vamos continuando aqui. Vamos expor a situação realmente do Vasco, para quem ainda não viu aqui essa matéria da ESPN. Em outra decisão, esta de abril deste ano, o juiz Ailton Cardoso Vasconcelos determinou que sejam retidos 30% dos valores pagos pelo sistema Globosat, por conta de processo movido pela Play Participações, que monta a quantia de R$ 1.133.433,64. Já o advogado Marcelo Macedo, que prestava serviços à agremiação e ingressou com o processo no ano passado, conseguiu o bloqueio de 5% mensais da TV. Até o advogado deles, que eles devem até para o advogado entrou na justiça e conseguiu o bloqueio de 5% para pagar ele, né? Outros 10% da verba oriunda das cotas televisivas são bloqueados, devido a dívidas com INSS e FENAPAF, sendo 5% de cada. Ainda em fevereiro, por exemplo, a Globo direcionou R$ 94.666,67 à agremiação carioca, de uma parceria por exploração internacional da marca Vasco. Mais exatos R$ 4.733,33 foram de reembolso para cada um dos órgãos. O patrocínio da Caixa é outro que está retido por alguns calotes antigos vascaínos. Como exemplo, desde setembro do ano passado, 10% da grana vinda da estatal é bloqueada mensalmente por conta de uma dívida de 1,452 milhão com o clube Paineiras do Morumbi. Para se ter uma ideia do rombo Cruz Maltino, em fevereiro deste ano o Vasco tinha direito a receber um boleto de R$ 2.638.384,65 da TV, referente a uma cláusula do contrato de direitos de imagem. Só que não conseguiu sequer nem ver a cor do dinheiro. Os valores foram todos direcionados para quitar dívidas. 100 mil para o ex-zagueiro Mauro Galvão. R$ 1.477.799,55 por acordo com a Procuradoria. 60 mil em cessão de crédito ao BMG. 300 mil ao BCV. 132 mil à FENAPAF. 273.611,76 à CBF. 120 mil ao senador Romário. Até o Romário, né? Dívida do tempo do Romário. E por aí em diante. Assim, não sobrou nem um mísero centavo ao clube. O ex-camisa 11, por sinal, que é o Romário, recebe cerca de 160 mil por mês do Vasco, em dívida que totaliza hoje 13 milhões de reais. Que tá, o Vasco ainda deve 13 milhões por Romário e foi parcelado. É isso que às vezes eu sou contra, ô Coquinho. Jogadores de nomes, né, de nomes altos, que já vem em final de carreira para os clubes, às vezes por 1 milhão e 2 milhões, aí o torcedor fica alegre, né? Imaginando assim, meu time agora vai ganhar de todo mundo. De repente não ganha título nenhum. E o que é que acontece? Deixa o clube em dívida, lascado, penhorado, e muitas das vezes sem receita nenhuma, que vai... O que vai sem acontecer? Título, né? E sem título. E que vai deixar o clube praticamente sem jeito de tocar a bola para frente. É o que está acontecendo com o Vasco e que está acontecendo também com vários clubes brasileiros. Esse tipo de coisa aí. Então, muitas das vezes a alegria de hoje, né, é o desespero de amanhã. O que acontece com os clubes aí. O cara chega, é boleiro, o cara estão todo mundo feliz. Não, às vezes eu fico encabulado como é que esses clubes conseguem pagar salário de R$1 milhão para um jogador por mês. Né? É muito complicado. Vamos continuar aqui o finalzinho da notícia. Aí ainda diz aqui, ó, o dinheiro da Globo tem sido o principal apoio do Vasco no momento de desespero financeiro. Segundo o documento que o clube enviou à Justiça para garantir as execuções, a TV pagará ao clube, somente em 2015, R$ 48.779.196. No ano que vem, a quantia irá quase duplicar, vai para R$ 89.195.992. Já em 2017, alcançará R$ 91.325.914. Em 2018, chegará a R$ 94.455.996. No caso do débito com a Dinkball, empresa que agencia dezenas de jogadores como o flamenguista Guerreiro, o clube pode sofrer penhora do patrocínio com a Guaraviton,
que estampa a manga do uniforme vascaíno. A Justiça ainda não respondeu ao pedido dos empresários, mas caso uma nova penhora ocorra, a bola de neve Cruz Maltina vai aumentar ainda mais. Dentro de campo, a situação é igualmente péssima. Com apenas 12 pontos, né? 12 pontos no Brasileirão, o Vasco está na 18ª colocação e dentro da zona do rebaixamento da competição. Só que, se vencer o Curitiba no domingo, o que não aconteceu, e o Joinville derrotar o Avaí, o time carioca pode encarar a rodada da lanterna. Encerrar a rodada na lanterna. Ainda bem que não aconteceu, né? O Vasco está em penúltimo ainda. O próximo jogo da Série A será em 9 de agosto contra o próprio Joinville. A coisa não é boa não, viu, Coquinho? E as notícias pro Vasco é o seguinte: se extra-campo tá assim, tu imagina dentro de campo, né? As coisas acarretam dessa forma porque realmente a questão da gerência do futebol não é feita de maneira correta. Algumas pessoas irresponsáveis tomam conta da situação, principalmente da situação financeira dos clubes. Igual eu falei, muitas das vezes coloca jogadores para ganhar 1 milhão, 2 milhões ou mais, né? Por mês, isso é por mês, 2 milhões por mês, 1 milhão. E se não tiver receita, altura, organização, começa a dar essas coisas aí que tá acontecendo com a equipe do Vasco. Igual eu falei, a alegria de hoje, né? Quando o jogador chega ganhando milhões, que muitas das vezes, né? O torcedor fica alegre, porque o fulano de tal chegou e vai dar alegria pro torcedor, né? Só que a alegria, ela é momentânea. Pro futuro é desespero, viu, Coquinho? Não tem outra solução, é desespero. Porque se você, em todas as coisas que você faz, se você gastar mais do que você recebe, você se lasca em dívida e não consegue chegar em lugar nenhum. Não sei se você concorda com esse pensamento com relação a isso. Não, a situação do Vasco, hoje, pelo menos, é mais triste. Mas o Tocantinópolis também foi campeão e tá cheio de dívida, né? Todo mundo sabe. É a realidade do nosso futebol aqui. Um futebol praticamente amador, que é o futebol tocantinense. E mesmo assim já é cheio de dívida. Por quê? Porque pra você ser campeão, você tem que gastar. Tu põe um time amador na competição, Coquinho. Se tu quiser buscar o título, aí, meu amigo, aí tu tá lascado. Porque tu tem que gastar dinheiro com jogadores amadores, né? Contratar bons jogadores e os boleiros vêm. Tem um colega meu, Coquinho, que às vezes ele tira da boca do filho dele pra ajudar o time de futebol. Eu falei, muitas das vezes a gente comete esses equívocos, até por motivo de querer botar um time de futebol pra competir junto com os outros. E muitas das vezes o jogador que tá jogando ali, por mais que eles estejam jogando, suando, e muitas das vezes tá dizendo que não tá ganhando, mas de qualquer forma, o dono da equipe, por mais que não esteja dando dinheiro pro cara, mas ele tá gastando, né? E muitas das vezes gasta, tira da boca dos filhos para gastar com a equipe de futebol amadora. Acontece muito no nosso futebol amador aqui em Tocantinópolis. E muitas das vezes o jogador não dá valor. Aparecem uns aventureiros que às vezes dá isso, dá aquilo, de repente some do futebol, deixa aqueles que são abnegados, que gostam do esporte e abandonam o futebol, que aqui aconteceu muito. O cara dava chuteira, dava dinheiro, dava isso, dava aquilo, de repente saíram fora do cenário do futebol amador municipal e ficou realmente aquelas pessoas que é abnegado do esporte. E muitas das vezes leva o tempo do final da semana dele, né, pra mexer com futebol. Você é sabedor disso, Coquinho? Se você tem um time de futebol, bota ele numa competição, você não tem sábado e nem domingo pra sua família e muitas das vezes nem meio de semana. Você tá ali apto dia e noite para participar da organização do clube que você está correspondendo com ele. Eu mesmo tenho isso aí como experiência própria. Eu mexia com time, nós tínhamos o Canabrava Esporte Clube. Nessa época eu não tinha nem bicicleta para mim andar, só para tu ter uma ideia. É complicado, viu? Jogador não quer saber se ganhou ou perdeu, não. Se ele entrou em campo, ele quer alguma coisa. Ele quer farra. Aqui ninguém tem condição de pagar salário para jogador, então o serviço é pago em farra, em gandaia, né, Louro Barbosa? Como, é verdade. Como a gente e muitas diz. Das vezes, se tu for colocar no papel, se você for pagar algum jogador por partida que seja bom, que ele merecer aquele dinheiro, melhor pagar, porque a despesa talvez seja até menos. Exatamente, isso é até mais barato às vezes, né? Porque a galera não deixa passar em branco, não. Era como o Breu dizia, né? Nós tínhamos o time aqui,
Aí o Breu comprou uma vez, aqui na distribuidora que era aqui do lado, aí o Breu comprou um tamborzão daquele 200 litros de sertanejo do Maranhão. Aí o time ganhava, bebia. Perdia, bebia. E se empatava, bebia. Aí o Breu um dia disse, eu não entendo esse time, se ganha, bebe, se perde, bebe, se empata, bebe. Aí foi ligeiro, 200 litros foram pro pau. Com refrigerante, 2 litros. A galera aí lembra muito bem, quem jogava no time lembra. Nós dávamos trabalho, mas também bebíamos uma cachaça moada. Depois disso eu larguei de mão, porque agora ainda tem até um incentivozinho, porque a premiação é boa. Não, visto de antigamente. A premiação hoje, o futebol, porque se a gente vê, outro dia, conversando com o Dimas, né? Eu digo, a única diferença de Tocantinópolis para as outras cidades, que aqui tem vários campeonatos, Coquinho. Se tu olhar bem, se tu for fazer uma relação das equipes de janeiro a dezembro, tem muitos campeonatos nesse período, né? E todos eles têm premiação. Todos eles pagam a arbitragem pelo município, e muitas das vezes as pessoas não dão valor, né, à oportunidade de desporto que nós temos. Na minha época, para jogar. Na minha época nós tínhamos que pagar a arbitragem, né? Terminava o primeiro tempo do jogo, o juiz já estava lá no pé para pegar o dinheiro, senão não continuava. E não ganhávamos equipe. Só jogava no segundo tempo se pagasse. Se pagasse, por isso várias vezes. Exatamente. E aí agora muitas vezes a prefeitura, não todo ano, mas a prefeitura abre os campeonatos, dá uma equipe para cada time, já foi dado uma equipe para cada time e bola. O campeonato municipal, por exemplo, de futsal, foi dado uma bola para as 26 equipes que participaram da competição. Uma bola de futsal para cada, né? O futebol feminino de futsal também aconteceu a mesma coisa. As 4 equipes que participaram da competição foi dada uma bola de futsal, né? Eu não sei se o campeonato municipal de futebol vai ser da mesma forma, porque tem a primeira e a segunda divisão também. São mais de 20 equipes, né, da primeira e da segunda divisão. E eu não sei se eles vão utilizar o mesmo modelo que fizeram o campeonato municipal de futsal, dando a bola para as equipes. Mas de qualquer maneira, as equipes de Tocantinópolis, do tempo que foram ganham os uniformes para participar das competições, eu acho que eles estão precisando mais, realmente, até de uniforme, que é o mais caro. Porque bola, às vezes tu consegue um comerciante pedir uma bola e ele te patrocinar uma bola. Agora um jogo de camisa, calção, meião e Coquinho, aí o negócio é mais embaixo, é mais doído. Porque fica muito caro hoje para fazer uma equipe de futebol e uniformizar, né, de maneira correta com calção, meião, né, e camisa, para que as equipes chegam, né, na competição tudo bonitinha, tudo vestida, tudo no grau, né? Eu tô olhando aqui, Louro, voltando ao assunto do Vasco da Gama, o último contrato do Vasco com o Romário foi em deixa eu ver aqui a data, o Vasco de 1985, cadê aqui, daqui, novembro, foi em 99, o último contrato. Aí diz aqui, ó, baixinho, recebe 1,1 milhão. 1,1 milhão em 2 anos. Porque na época os salários ainda não eram tão altos, mas era um valor bem superior. Porque ele fez um contrato de 2 anos, em 2 anos, 1999. Então ele deve ter jogado 99 e 2000, né? Por 1,1 milhão de contos em 2 anos. Que tal? É muito dinheiro. Pra época, né? Hoje em dia não é mais nada para esses clubes grandes aí. Não. Mas pro baixinho lá na época ele era um dos endinheirados aqui da situação. O Romário deixou na carreira dele como jogador, ele garantiu reconhecimento nacional e internacional, sendo campeão brasileiro em 2000, campeão da Copa Mercosul em 2000, campeão carioca em 87 e 88 com o Vasco. Isso com o Vasco, né? E ele ganhou o título. Inclusive ganhou essa Mercosul aí que tá aí, que hoje é sul-americana. Foi um dos jogos mais emocionantes da história do Vasco. Não sei se tu te lembra. O Palmeiras vencendo o Vasco na final por 3-0, né? Com as patotas que o Júnior Baiano na época fazia. Deu um escorregão, pegou bola com a mão, inventou mesmo de moagem. A equipe do Palmeiras estava vencendo por 3-0 no segundo tempo. O rei da colina aí, que era o Romário, resolveu a parada com Edmundo e companhia. 4-3 o final e o Vasco sagrando-se campeão. Naquele tempo, realmente o Vasco jogava futebol, gastava muito dinheiro, mas jogava futebol. Hoje é só na lembrança.
né? E o desespero da segunda. E ainda voltou o pesadelo agora com o débito com o Romário, né? É verdade. Naquele tempo era alegria, hoje é desespero, viu, Coquinho? Com tanta dívida dessa equipe do Vasco hoje. Exatamente, e você viu aí, o Romário mama 160 mil por mês, de acordo trabalhista, de dinheiro que ficaram devendo para ele. Então esses contratos aí foram tudo furados. Pra tu ver, 160 mil pro Romário, né? E o teto salarial, o maior teto salarial da equipe do Vasco para pagar um jogador é de 200 mil hoje. É tanto que ele tá com esse time dessa situação aí. Porque hoje, do jeito que tá infracionado a questão do futebol brasileiro e mundial, o jogador para ganhar 200 mil, tu não acha jogador não, meu amigo. Tu vai achar a perna de pau, na verdade. Porque jogadores melhorzinho um pouquinho é de 500 mil para lá. Tu não acha jogador por esse valor. Jogadores, às vezes, que realmente faça alguma coisa. A não ser que seja aqueles jogadores que já estão em final de carreira, que jogam um jogo aqui, outro não, né? E vai enrolando o tempo aí até passar o contrato. Exatamente, Louro. Já são 12 horas e 28 minutos. Vamos encerrar o nosso programa Bate-Bola Esportivo desta segunda-feira, 3 de agosto de 2015. Prometendo voltar amanhã, se Deus nos permitir, às 11h30. Eu me despeço aqui, passo para o Louro Barbosa encerrar a sua participação. Eu vou ficando por aqui desejando uma ótima tarde a todos os ouvintes radionautas que estão ouvindo o programa Bate-Bola Esportivo através da Rádio Web, né? Da Rádio Toque Online. E até amanhã, se Deus permitir, com mais uma edição do programa Bate-Bola Esportivo, com notícias do Brasil e do mundo para você e também da nossa cidade de Tocantinópolis. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde a todos. Lembrando que hoje, a partir das 7 horas, nós vamos ter a reprise do programa Bate-Bola Esportivo. Vou colocar a reprise, viu, Louro Barbosa? A reprise do programa a partir das 7 horas da noite. Na sequência, a reprise do programa Momento. A hora é agora. Depois do programa, das 8 horas, vai ter a reprise do programa A Hora é Agora. E na sequência, a reprise do programa Momento com Deus, nosso amigo Erisvaldo Alves. Fiquem com Deus até amanhã, se Deus nos permitir. Fique aí na nossa programação musical daqui pra frente. Tchau. Meu nome é Tchau, né, Louro? Nosso nome é Tchau.